Desde que foram anunciados os dois candidatos que disputarão o cargo de presidente da República, foram registrados pelo menos 70 casos de agressão ou assédio envolvendo diretamente motivações políticas. Alguns aconteceram aqui no estado. O estudante Guilherme Bezerra foi uma das vítimas. Estávamos indo tudo certo, ninguém tinha nos destratado, nada tinha acontecido, e entramos nos boxes para algum tipo de avaliação física ou algo do gênero, e mandaram nós fazermos flexões. E quando nós terminamos, o tenente que estava responsável olhou para mim e simplesmente perguntou qual é o meu problema e começou a me fazer perguntas como se fosse com muita raiva, um tom de raiva muito forte na voz. E eu só respondi normal, como ele perguntou assim, qual o seu problema? Eu não respondi isso e ele falou, por que você não quer servir? Eu falei que queria fazer faculdade. E aí ele falou, e qual o problema? Eu fiz faculdade. E aí eu só falei, então pronto. Como se fosse o fim dessa conversa. E ele ficou com mais raiva ainda e só me mandou fazer flexões, mais flexões. E ao terminar isso, ele me xingou, ele deu um soco no meu peito e falou que não me queria lá. E só mandou eu embora. Depois que ele me chamou de maconheiro safado e me mandou embora, e o meu amigo a mesma coisa, ele ficou gritando, o seu candidato não vai ganhar, quem vai ganhar é Bolsonaro para acabar com tudo isso. Guilherme lembra da sensação deixada pelo assédio que sofreu. Bom, a minha reação, eu fiquei sem entender realmente o porquê daquilo tudo. Fiquei me sentindo altamente assediado, né, um assédio moral, e totalmente extasiado, porque foi um absurdo tão grande que eu fiquei, não sei a palavra, atordoado, como se fosse só no automático, sabe? Ângela Bezerra, mãe de Guilherme, ajudou o filho a procurar as autoridades. Eu procurei me informar como fazer, onde fazer, e a orientação foi que eu registrasse a reclamação no Ministério Público Militar, e foi o que eu fiz, e também no Ministério Público Federal, já que o Exército é uma instituição federal. Eu entendo que não é a questão pessoal, é uma questão social, né? Então, assim, outros certamente passaram e devem passar ainda. Então, a minha preocupação é realmente com os outros. A gente tem que se preocupar com os outros, a gente tem que pensar nos outros. Para o advogado Dimitri Cinedino, a postura do militar diante do jovem, além de inadequada, foi agressiva e não corresponde ao tratamento esperado por um agente público. Ele é um militar da ativa, ele é um servidor público, ele estava ali trabalhando como servidor público, seja civil ou militar, ele deve respeito aos preceitos constitucionais, especificamente ao preceito constitucional da imparcialidade e da impessoalidade. Houve uma clara quebra de impessoalidade nesse caso, houve uma clara quebra de legalidade. E o que significa isso? O profissional que ele é servidor público, ele só pode fazer aquilo que está na lei. E a atuação desse profissional, ele foi muito além disso. Ele expressou opiniões pessoais, políticas partidárias, ele incitou violência e, mais do que isso, ele agrediu a honra e as opções e posturas dos jovens. Existe um decreto de 2002, assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que proíbe militares da ativa de darem, de emitirem as suas opiniões e de fazerem manifestações públicas políticas partidárias. E muito pior pelo fato dele estar no uso da farda e no exercício do seu serviço. O Centro de Referência de Direitos Humanos está mapeando os casos de agressão e oferece ajuda àqueles que foram vítimas e que tiveram seus direitos violados. Para isso, basta a vítima entrar em contato com o centro, que fica na UFRN. Para além disso, em virtude dos últimos tempos, de toda a conjuntura política que a gente está vivenciando no país, especificamente aqui em Natal, a gente tem sido, funcionado como um canal para receber as pessoas que sofreram algum tipo de violência em virtude do seu posicionamento político, da sua expressão política, enfim. A gente está se colocando como esse canal para receber, para acolher, e para ver quais são as articulações e todo o encaminhamento necessário para a resolução dos casos. A Polícia Civil recomenda a quem sofrer algum tipo de agressão procurar uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência. As vítimas devem procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência. Todos os crimes que decorram do pleito eleitoral devem ser registrados nas delegacias dos bairros e
Na ausência de funcionamento das delegacias, as vítimas e os comunicantes devem procurar as delegacias de plantões e a central de flagrante para proceder com esse registro e a Polícia Civil, com isso, adotar as providências necessárias de polícia judiciária.